Nós estamos nos aproximando das eleições. Por isso, cabe, à luz do Evangelho de hoje, orientações para que os fiéis possam votar, em primeiro lugar, de acordo com os direitos de Deus. Assim pensam os católicos. Primeiro em Deus. Pensamos nos homens também, mas em função do que Deus ensina e quer para os homens. Porque no mundo de hoje está tudo invertido. Nós, sacerdotes na igreja, não podemos fazer palanque para nenhum candidato. Por uma razão. Imaginem, eu aqui, votem no candidato fulano para deputado, no Beltrano para senador. De repente, esse candidato, vou pegar um bastão, envereda por um caminho de corrupção, ou começa a votar leis contrárias às leis de Deus. Assim? Então, o que nós podemos e devemos fazer é dar as pautas para que, à luz da palavra de Deus, cada um vote em consciência. Deixando muito claro que o nosso partido é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é nenhuma ideologia. E o nosso candidato é Jesus Cristo. Então, esses são os dois primeiros pontos que eu quero deixar claro. Vejam o início do Evangelho. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Então Jesus vem para dividir. Mas não tanto porque ele queira dividir. Até porque dividir é próprio do diabo. Deus une. Você está falando isso? O problema é que a divisão vai acontecer por causa de uma conversão. Quem se converte muda de vida, assume os valores cristãos. E eu estou falando de quem se converte verdadeiramente. Eu não estou falando da conversãozinha meia boca. Eu não estou falando daquele fiel que faz algumas coisas, que aqui e ali vai à missa, que aqui e ali reza. Esses não estão convertidos ainda. Precisam urgentemente de conversão antes que a morte os alcance. Porque eu já disse e vou repetir. Quando você morrer, meu irmão, minha irmã, não adianta você falar do seu currículo, não. Até porque Deus já sabe. Todos seremos julgados em função da lei que está aí para todos. Quem cumprir, vai para o céu. Quem não cumprir, vai descer. Não tem essa. Ah, eu não sabia. Ah, mas espera aí, eu posso ter feito isso aqui errado, mas eu fiz isso aqui, muita coisa. Babau. Na minha época, a expressão era essa. Não tem misericórdia aí. Deus é misericordioso aqui. Nos dá todas as oportunidades. Especialmente através da igreja. Para que nós possamos ir direto para o céu. O que aconteceu com o nosso irmão Zé Carlos? Não estava convertido. Era esse tipo de católico. Para que a esposa dele não deixa mentir? De repente se converteu, uma conversão avassaladora. E era o homem mais presente nas minhas Marias aqui. Virou ministro da Eucaristia, que é um cargo, vamos chamar de cargo, de alta confiança na igreja. Porque vai lidar com aquilo que é o nosso maior tesouro.
a Santíssima Eucaristia. E tanto fez, tanto se dedicou, que foi convidado também a ser cerimoniário. Se tivesse ido, iria receber o convite para ser diácono permanente da igreja. Morreu. Nós fizemos aqui um cerco de misericórdia para Covid e depois teve complicações. Foi muito lindo ver toda a comunidade de joelhos, 24 horas de reverência. Só que aqui a gente rezou diferente. As pessoas que não têm fé, ou aqueles que são uma fé defeituosa, vão dizer, mas Deus escuta 24 horas. E o que eu vou falar para vocês, para mostrar que, é como eu sempre repito, a nossa identidade também. E não, cara genial, longe de mim, não é isso não. Essas frases brotam do que eu observo no dia a dia, do que eu tenho experimentado desde a minha conversão também. Porque eu já fui católico. Com Deus, sempre o produto é melhor do que a encomenda. Deus jamais se deixa vencer. Ai daquele que acha que faz muito por Deus. Se você faz alguma coisa por Ele, é por pura graça. O homem é incapaz, absolutamente incapaz, de qualquer ato de bondade se não houver uma graça de Deus que o mova. Só que, uma vez que fomos criados e inteligentes, que são as duas notas que nos assemelham a Deus, que nos tornam a imagem e semelhança de Deus, Deus quer que nós adiramos no verbo aderir aquilo que Ele propõe, aquilo que Ele nos move com a sua graça. E aí, quando eu digo meu sim, eu tenho mérito para isso. Então, existe uma meritocracia no que diz respeito à salvação. Não existe igualdade. Hoje é impressionante os elogios únicos. Está todo mundo morrendo e indo para o céu. Tem até sacerdote que nem conheceu o defunto. Estamos celebrando a passagem do nosso irmão para o Pai. Eu não posso, porque eu quero consolar a família, declarar isso. Não sei nem minimamente como a pessoa viveu. Nós temos condições de fazer uma homilia de consolo, sim, mas sem precisar apelar. Isso é uma apelação. Isso cria uma cultura nefasta das pessoas que vão se achar boas. Não é assim que, porque seu filho está salvo, é sua mãe está salva. Sabe por quê? Isso acomoda todo mundo. Aí ninguém reza pela conversão do pai, da mãe, do filho, nada. E todo mundo vai para o céu. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos para o churrasco, gente. Vocês estão perdendo seu tempo. Então, vamos começar a crescer psicologicamente, espiritualmente. Vamos começar a falar sério. Isso é importante hoje em dia. Agora, nós viemos tipo. É a criança que frustrar. Sorry. Pega a Bíblia e lê. Eu faço um desafio aqui. Público. Para todo mundo aqui, até o pessoal do YouTube.
O dia que eu ensinar qualquer coisa fora da pauta, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, venha e corrija. Porque o meu papel aqui, como de qualquer padre, disso, é gravíssimo, é sério. Nós não temos o direito de externar as nossas opiniões. Nós temos que ensinar aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo que está na palavra. Eu não vou ter o menor problema de voltar aqui e falar, pessoal, foi mal, eu me equivoquei. Não tenho problema com isso. Ainda vou dizer o nome do santo. Ó, graças a Coronel Mônica, ao Neilton, ao diácono, eu pude aprender o que é certo. Cuidado! Às vezes os fiéis acham que nós somos vacas sagradas. Sagrados, tudo bem. Vacas, acho que alguns. Mas, bom, Deus. Então, a gente pode se equivocar, pelo amor de Deus. Tá? Pode acontecer. A gente estuda para não se equivocar. Eu tremo na hora de fazer um dia. Por causa da minha responsabilidade para com o que é mais nobre do ser humano, que é a alma. A gente orienta as almas. Por isso eu sempre quis dizer, depois eu sou Dom Fulton Sheen, bispo-americano, que teve programa de maior audiência na história dos Estados Unidos, quando eu soube que ele preparava 1 hora de programa, ficando 30 horas, em média, diante do Santíssimo Sacramento, eu quase desanimei. Aí eu decidi vir para cá, na hora da adoração, para ficar recebendo as inspirações e a luz de Deus, além da oração. Porque nem pode ser diferente. Eu não quero me colocar como exemplo, não. A gente precisa, até chegar ao céu, começar a ouvir aquilo que é bom e colocar em prática. Hoje, como dizem lá no Nordeste, está vindo uma leseira na igreja. Está todo mundo lesado. Amém. Glória a vós, hein? Cara, vamos lá. Isso aqui é sério. Aqui nós estamos na maior conexão céu e terra, em primeiro lugar. Quem vem à catequese aqui, às quartas-feiras, às 19h30, aprende isso. As visões dos místicos tinham do que acontece na missa. E a pessoa que tem essa noção não vai ficar de chamego namorado, não vai responder WhatsApp, não vai armar a brinquedoteca no fundo da igreja para ninguém brincar. Pelo amor de Deus, se alguma vez você fez isso, tá? Amigo, beleza? Aprende, vai certo daqui para frente. Porque o católico infantil e soberbo, ele toma isso como ofensa. Eu estou querendo dizer que você está errado. Quer que eu faça desenho? Eu estou querendo dizer isso, está errado. Agora, pelo amor de Deus, alguém já me viu parar uma missa porque, sei lá, tem um menino correndo no meio da igreja? Ó, minha irmã, cuida do seu filho aí. Alguém já me viu fazer isso? Alguém já me viu ralhar com alguém porque tem uma brinquedoteca armada lá no fundo? Nunca, não vou fazer. Tá? Porque a gente tem que ter um mínimo de psicologia pastoral. Mas eu já avisei os nossos filhos. Olha, se por acaso alguma vez acontecer, uma criança está distraindo o próprio sacerdote ou o povo de Deus, porque distrai, com muita delicadeza, falando um bom, vai levando a criança para fora. Porque no minuto o pai aparece. Aqui pode ser de pessoas, essas coisas acontecem não é por maldade ou por ignorância. Não. A gente tem misericórdia. O próprio direito ensina o princípio da presunção de inocência. As pessoas são boas e honestas, que prova o contrário, porque a gente está julgando, condenando. Ai, não é mistake.
dividir. É porque quando há uma conversão verdadeira, há uma divisão, na hora. Hum? Eu vou dar alguns exemplos. Antes de seguir o exemplo, né? Eu fui abrindo parênteses, colchete, chaves. Eu preciso falar do nosso ministro. Então ele se converteu, teve essa carreira dentro da igreja, vamos chamar de carreira entre aspas. Um cabra calado, silencioso, na dele. E alguns falavam até, nossa, eu poderia ser um pouco mais comunicativo, né? Olha a mania de julgar. Escuta só, nós rezamos pedindo o quê? A cura, a saúde. Ele morreu. Agora eu, em 19 anos de sacerdócio, nunca vi uma pessoa morrer com auxílio de 2 sacerdotes. Eu estava lá. Padre Danilo estava lá. Ele não morreu na hora que a gente estava lá. Recebeu a unção 3 vezes, porque melhorava, piorava, melhorava, piorava. E a família estava rezando o texto da misericórdia. Querem mais sinais de salvação? Céu sem escala quem recebe a unção de morrer, porque nós, aos moribundos, damos a indulgência plenária. Então, quando eu digo que nós recebemos mais do que nós pedimos, é porque eu pergunto, imagine, Zé Carlos superou o Covid, a gente comemora, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder, é aquela coisa. E aí, daqui a 30 anos o cara morre no pecado. Imagina. Largou a Marlene, aí foi para uma outra mulher, depois para uma terceira, né? E aí? Então, os nossos critérios têm que ser outros. Deu para entender? Agora tem quem insista em fazer só a sua própria vontade, que vale o que eu quero. Eu é que sei. É a minha vida. Eu quero ser feliz. Então tá. Eu estou só dizendo que acho que vale mais a pena uma felicidade eterna do que uma felicidade passageira. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Pois bem, aqui eu não vou falar de direita e esquerda. Até porque essa divisão vem da Revolução Francesa. Quem estava à direita do rei estava a favor dele e quem estava à esquerda queria a revolução. Então, nós não somos de direita nem de esquerda. Nós somos de Cristo. Se quiserem um nomezinho, um rótulo, nós somos conservadores cristãos. Então vamos à divisão da qual falei. Hoje a gente escuta o quê? Quando chega sexta-feira. Sextou. E aí começa as postagens no Instagram, no Facebook, né? Vou beber todas. Você pode beber algumas, mas todas não. Se você beber todas, você vai se embriagar. E a embriaguez é pecado mortal. Ok? Combinado assim? Olha como nossa fé é maravilhosa. Você pode beber. Cuidado que tem aqueles xiitas, tem sempre os xiitas. Toda religião vai ter os jihadistas, né? Que vão vir com os exageros. Pode beber. Inclusive o vinho faz bem. Contém resveratrol. É bom pro coração. Agora cuidado, porque o cachaceiro vai falar: Jesus transformou água em vinho, eu bebo com meu dinheiro. Né? Verdade. Ele transformou a água em iogurte. Mas ninguém sabe nem de Jesus, nem dos apóstolos embriagados. Então aí, tem aquela pessoa, por exemplo, que resolve até parar de beber. Ela não, é uma decisão dela, livre. Né? Então,
deixa de frequentar o grupo dos cachaceiros, continua com a amizade. Mas como bebia antes e não quer se embriagar, começa a ser mais prudente, isso divide. Aí começa a levar o gelo dos amigos, né? Ou começa a dizer, agora tá se achando, não tá nem aí pra gente. Agora cuidado, meus irmãos, uma coisa eu preciso dizer para vocês. Tem gente que se converte, né, e pega lá o Salmo, não vos assenteis na roda dos ímpios. Quem são os ímpios? Os cachaceiros. Aí não, eu não vou nunca mais sentar com eles. Cuidado. Você não vai se sentar com eles se você correr o risco de pecar com eles. Mas nós odiamos o pecado e amamos os pecadores. E existem aquelas obras de misericórdia, não são só 10 mandamentos, tá? No nosso script. Então dá bom conselho, corrigir os que erram. Então aos poucos eu vou me sentando, eles vão vendo que eu não bebo. Sou capaz de rir, de partilhar sem precisar da embriaguez. E a gente está dando bom exemplo. E ali, de repente, a gente faz o convite para ir à igreja e podemos ganhar tantas almas para Cristo. Né? Quantos casais não se convertem, de repente se abrem a vida? Esses são massacrados. Mulher, você tá louca? Onde é que você tem sua cabeça? Um quarto menino no mundo de hoje? Quero só recordar uma coisinha. Todos nós só estamos aqui. Porque na época que não tinha pílula de camisinha, nada disso. Tá? Os nossos avós, as nossas avós, tiveram os filhos que Deus mandou. Todo mundo vem de família numerosa aqui. Eu desafio alguém a dizer que não. Não, na minha família só tinha um filho, sempre cada um tinha um, dois. Tá? Vocês sabem o que está acontecendo no mundo por causa da contracepção? A pirâmide populacional está encurtando. Estou falando da classe ativa para o trabalho. E aí vamos ficando cada vez mais longevos. E assim vão começar os problemas econômicos. Ponto número 1. Ponto número 2. Se nós queremos que o mundo inteiro seja cristão, ou a gente começa a se reproduzir, ou então o mundo será muçulmano, a Europa será muçulmana. Isso são dados estatísticos. Por quê? Porque se uma sociedade tem menos de 2 filhos, né, essa sociedade corre riscos, sérios riscos. Então, na Europa, os cálculos já foram feitos em função do que é a população muçulmana. Com todo respeito aos muçulmanos, eu estou falando aqui do que é o nosso dever, de pregar o evangelho a toda criatura, do que é saudável estar no coração de todo fiel, que é querer que todos sejam cristãos, quem está convencido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, quem está convencido que toda religião é boa, que tudo igual, veja, eu vou morrer dizendo isso. Vamos orar com os irmãos de fé separada, respeitá-los, caridade começa pelo respeito, amá-los, mas não podemos abrir mão de dizer que Jesus é o Senhor. Não podemos dizer que Jesus e os outros são iguais, não são. Quem disser isso precisa de catequese. Não entendeu ainda quem é Jesus Cristo. Só Ele é Deus. Nem o outro é Deus. Pois bem, jovens que queiram guardar a virgindade vão sofrer um bullying arretado, como dizem lá no Nordeste. Motivo de piada, de chacota. Se é homem, então, isso vai ser massacrado. Não gosta da fruta. E por aí vai. E quantos não sucumbem? Por quê? Porque tem a personalidade fraca e precisam provar para os outros alguma coisa. Muito cuidado com isso. E a caretice de não fumar maconha com os maconheiros,
Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei de gente que não foi promovida no trabalho porque não saía para trair a mulher com a galera da cúpula, nem fumar um baseadinho com a quadrilhinha da fumaça. Tá? Pra vocês terem ideia. Então, meus irmãos, nós somos firmes nos nossos posicionamentos. Nós vamos respeitar os homossexuais sempre, mas somos binários. Deus só fez homem e mulher. Tudo mais são decisões das pessoas livres. Cada um vai responder de acordo com as suas decisões. Mas nós não podemos, por conta do politicamente correto, abrir mão dos nossos valores. Dizer que o errado é certo, corromper a verdade, nunca. Isso é covardia, isso é um pecado tipificado, chamado respeito humano. E dependendo do grau de respeito humano, no mínimo é purgatório, podendo chegar ao inferno. Sabem por quê? As palavras de Jesus são sérias. Não sou eu que sou radical, não. Jesus é radical. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Tudo mais procede do maligno. Maligno é o diabo. Mateus 5,37. Agora, o católico não acredita no diabo, não acredita no inferno. Ou até acredita, mas dói, ele vai para as fábulas. Eu li para vocês, 2 Timóteo 4,3. As pessoas que não suportam ver a verdade, elas vão para as fábulas, vão procurar aí alguma fábula que vá de encontro com suas ideias. Tá? Qual deve ser o nosso critério? O bem. Agora, tem gente que na hora de votar, se é concurseiro e tem um candidato qualquer que diga, não vai ter concurso no meu governo. Ele vai para qualquer candidato que diga que vai ter concurso, porque o interesse dele é esse. Tá? Não interessa o programa econômico, não interessa se a plataforma é anticristã, o que vale é o que eu quero, é o meu umbigo, o meu interesse. Se o candidato tal ganhar, eu vou conseguir trabalhar no gabinete dele. Trem da alegria. E é uma criatura que fala depois de corrupção, né? A corrupção começa, sabe onde? Com aquele funcionário público que leva para casa borrachinha, caneta, que tira xerox dos trabalhos da escola do filho ali na repartição, e esse mesmo critica a corrupção, né? Então a gente tem que começar a repensar, nós precisamos ser coerentes, está tendo muita incoerência no cristianismo, não só no catolicismo. Na moral católica, sempre nós temos que analisar o objeto de todo e qualquer ato, temos que analisar as intenções e temos que analisar as circunstâncias. Fins e meios devem ser lícitos sempre. O bem tem causa íntegra, para o mal basta qualquer defeito. São princípios da teologia moral. E também, uma vez que eu falei de votar em consciência, existe um outro princípio que precisa ser levado em conta. Ninguém é obrigado ao que lhe é impossível. Para mim é impossível votar num tal candidato, eu não vou votar nele. A minha consciência está me dizendo, por mais que tenha 10 pessoas me dizendo o contrário. Agora, óbvio, nós precisamos ilustrar as nossas mentes para que possamos votar em consciência. Porque o ignorante sempre vai meter os pés pelas mãos.
E hoje em dia existe muita preguiça intelectual. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir à catequese. Existe um minimalismo que assola o cristianismo todo. E é por isso que a porta do céu é estreita. E aí, mais uma frase da minha autoria, porque é o que eu vejo, né, na prática do dia a dia. Não é a porta do céu que é estreita. Somos nós que a estreitamos com a nossa mesquinhez na resposta a Deus. Deus quer a salvação de todos, mas nem todos querem a salvação de Deus. Então, eu quero exemplificar, para deixar muito claro, esses princípios morais que eu coloquei aqui. Moral tem a ver com o quê? Com o agir humano, com as nossas ações. Então, por exemplo, a esmola em si é um ato bom. Eu estou dando esmola aqui agora para aplacar a fome do pobre. Então, eu tenho uma intenção boa. Eu tenho um ato que em si é bom. O seu objeto é bom. Agora, querem ver o mesmo ato se corromper? Eu dou esmola para o pobre, eu quero aplacar a fome dele, mas eu tenho uma segunda intenção que perverte o ato. Eu quero aparecer. Eu bato foto, coloco no Instagram, para todo mundo ver o quanto que eu sou bom. Em época de campanha é o pau que mais tem. Tem candidato indo à missa, né? Aliás, eles só vão na época da campanha. Tem alguns que são assim, aparecem, fazem questão de bater foto na missa. Tem uns que não podem nem comungar e comungam. Outro ato, matar em legítima defesa. Quinto mandamento diz o quê? Não matarás. Matar é pecado mortal, gravíssimo. Porém, em legítima defesa, nem pecado é. Agora, existem critérios. Não é assim que você está na sua casa e pulou, sei lá, um menino de 16 anos para dentro do seu terreno, você já chega, pá, e mata. De repente, coitado, ele pulou lá porque ele queria pegar uma maçã, estava com fome. Então, eu preciso ter certeza que a minha vida está em risco. Tem uma arma apontada para mim. É diferente. E aí, muito cuidado com os discursinhos pacifistas dessa galera ideologizada, porque o que eles vão dizer? Paz e amor. Ninguém pode matar ninguém. Verdade, Jesus também diz isso. Só contaram para você? Só que muita gente não sabe que antes das revoluções comunistas, as populações foram desarmadas, tá? Vamos ficar esperto e abrir o olho. Não ponham palavras na minha boca. Eu não estou dizendo, saia, compre uma arma. Eu estou querendo dizer que não é pecado matar em legítima defesa. E a partir do momento em que a legislação permite o porte de arma, quem quiser ter uma arma tem liberdade de ter. Não peca e não erra. Mas o risco de suicídio, quem é que está comprando arma para quem se matar? Agora, se uma pessoa resolve tirar a própria vida, se ela não encontrar arma, ela pega a faca. Pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Que muita gente é engabelada por esses discursinhos pseudo-bons. Sempre os revolucionários querem vender o peixe deles. E eles vão manipular as informações. Vão trabalhar toda uma psicologia para enganar os inocentes e os ignorantes. Bom, vou dizer uma coisinha para vocês. Eu, quando era jovem, não era católico praticante. Fui mal catequizado. Mas, graças a Deus, nunca perdi a fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Achava a missa um ato sagrado. Sempre tive fé em Nossa Senhora. Mas aí eu comecei a absorver o discurso do mundo, né? O discurso libertador do mundo. Libertador, entre aspas.
E aí eu passei a ser a favor de aborto. Em duas circunstâncias. Estupro e risco de vida para a mãe. E aí, no primeiro momento, todo mundo pode falar, não, mas espera aí, é justo isso. Poxa, a mulher foi estuprada. Beleza, ela foi estuprada, mas quem tem que ser punido exemplarmente, com penas pesadas, é o estuprador. Não o bebê. Vamos lá? Deus nos criou livres. Tem gente que vai pelo caminho do bem, tem gente que vai pelo caminho do mal. Mas Deus não volta atrás das suas leis. Quando um espermatozoide e um óvulo se unirem, Deus infunde a alma. Então, se uma mulher engravidou de um estupro, tá? O que que Deus espera que aconteça? Uma vez que essa alma foi infundida por ele. Por acaso Deus faz o mal? Jamais. Tem outra frase da minha autoria que eu gostaria que aprendessem. Não é Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Tá? Eu concordava com isso até conhecer o Provida de Anápolis. Até vi defender a vida aqui no Congresso Nacional, ainda como seminarista. Até descobrir toda a narrativa, especialmente das feministas, para tentar implantar o aborto no Brasil. Conheci mais de uma mulher que foi estuprada, que resolveu ter o filho e que amavam seus filhos. Vi testemunhos lindos desses filhos agradecendo às mães a coragem, eles em lágrimas. E a mãe dizendo, meu filho, você não tem que me agradecer nada, porque você é uma bênção na minha vida, olha só, fruto de um estupro. E o que as feministas diziam? A mulher não é obrigada a carregar um monstro. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que fala um negócio desse, eu não sei se tem. Se tiver 3 neurônios é muito. E se bobear o do meio não está transmitindo entre os dois das pontas. Desde quando um bebê é um monstro? Não é. Monstruoso foi o estupro. Então, cuidado, porque eles fazem isso, esses desvios, e aí a gente cai nesse conto do vigário. Então, para sinalizar qualquer situação, tem que se ouvir as outras partes. E elas nunca são ouvidas. Tá? A gente que ia lá, não éramos convidados. Para vocês terem ideia. E eu não conhecia, no caso de risco de vida para a mãe, um princípio conhecido na teologia moral como princípio do duplo efeito. Vamos lá, imagina uma mulher grávida que descobre que está com tumor. E de repente, esse tumor, por conta da gravidez, vai crescer mais rápido. Eu não vou entrar no critério médico, eu não sou médico. Eu estou aqui hipotetizando. Né? Eu sei que tem alguma situação aqui, tem 2 doutoras aqui, né? Não é mais ou menos assim? Tem alguma coisa, não é isso? Pronto, então estou certo, não, me lembrei corretamente. Tá? E aí, o que às vezes a medicina faz? Olha, nós precisamos lhe comentar que ou a senhora tira o bebê ou então vai morrer. Com algumas exceções, né? A coisa vai mais ou menos por aí. Vamos lá, primeiro, juramento de Hipócrates. Os médicos têm obrigação moral de fazer tudo para salvar toda e qualquer vida. Tá? Eu acho engraçado, essas pessoas que levantam a bandeira do aborto, às vezes dá vontade de dizer, me entendam, para provocar um impacto intelectual. Não que isso seja um desejo que brote do meu coração. Porque os desejos do coração de um sacerdote têm que ser sempre no sentido da vida e da santidade de todos. Mas a vontade de dizer, que pena que o aborto não foi aprovado antes de você nascer. É bom a gente estar vivo, né?
a gente está aqui. Mas e aí? E é o mesmo discurso que eu tenho para com os casais fechados à vida. Ah, você dá graças a Deus está aqui. E os seus antepassados lá que ralaram, que tiveram como você, menino com refluxo, que tiveram que gastar dinheiro com menino, que ter preocupação, porque hoje, no fundo, muitos são hedonistas. Hã? E por isso delegam para babá a educação dos seus filhos. Para as telinhas. Menino dá trabalho, sempre deu. Desde sempre. Menino é sinônimo de despesa, mas tem algo maior do que a despesa, chamado providência divina, porque Deus, quando manda um filho, manda o pão. Senão Deus seria irresponsável, e Deus não é irresponsável. Toda vida que vem tem o dedo de Deus, porque só Ele pode infundir a alma. E eu gosto de contar sempre aquela história da vida de Padre Pio. Padre Pio tinha o dom de saber os pecados das pessoas antes que eles fossem confessados. E teve uma mulher, uma vez, que foi se confessar, e Padre Pio disse: feche os olhos, minha filha. Ela fechou. O que você vê? Eu estou vendo uma belíssima procissão. Vários homens vestidos, acho que de padres, e estão se aproximando de um outro homem que está próximo de uma sacada. E isso é uma cerimônia linda. Este homem está vestido de branco, alguma coisa assim. De repente ela, mas padre, o que quer dizer tudo isso? Eu não entendo. Esse homem que está vestido de branco seria o Papa que você impediu de vir ao mundo por causa do aborto. A mulher desmaiou na frente do Padre Pio. E aí a pergunta que não quer calar: que diferença faz se esse Papa não veio ao mundo por aborto, por camisinha, por coito interrompido, por pílula ou qualquer outro método? Acho que eu não preciso fazer o desenho, não, né? Pronto, está explicado. Nós podemos abortar os santos desígnios de Deus. De repente não vai vir ao mundo um padre, não vai vir ao mundo descobridor da cura do câncer, tanto bem deixará de ser feito. Porque eu não quero deixar de ir a Paris a cada 2 anos, eu não quero deixar de poder trocar de carro, eu não quero acordar de madrugada, eu não quero diminuir o meu poder aquisitivo. Escolhas. Tudo são escolhas. Não estou aqui, por favor. Às vezes eu fico preocupado. Aliás, a gente tem que fazer um exercício bom de psicologia e oração, porque tudo é motivo de apontar o dedo para o padre, né? O que a gente mais escuta é soltem Barrabás. Aliás, hoje em dia eu acho que soltem Satanás, porque a coisa tá feia. Tudo é usado contra nós. A gente tem que ficar assim neuroticamente vigiando. Epa, cuidado. Desde o tom de voz, tudo que eu denunciar já fica que fique claro para vocês que frequentam aqui. Às vezes a gente se exacerba, mas não significa que eu estou com raiva da pessoa que cometeu esse pecado. Não, jamais, pelo amor de Deus. Mas é que é natural. A gente vai se inflamando no discurso, porque o que me inflama é o zelo pela tua casa, Senhor. O que fez Jesus chicotear aqueles produtos que estavam sendo vendidos lá no templo. Ele não chicoteou os vendilhões, tá? Muita gente acha que chicoteou os vendilhões, não. Tá? Jesus foi tomado do que a gente chama de santa ira. Então, que isso fique bem claro. Então, voltando ao nosso duplo efeito. O que um bom médico, um médico católico vai fazer? Primeiro, procurar, com todas as suas forças, algum tratamento que não mate o bebê. Algum tipo de procedimento que preserve a vida da mãe e do bebê. Porque vejam bem,
O médico tem que tentar salvar a mãe e o bebê. Eu não posso matar o bebê pela saúde da mãe. Agora eu tenho que me preocupar com a saúde da mãe, porque se a mãe morrer, o bebê morre também. Então, olha aí. Temos uma dificuldade aí, do ponto de vista moral. Então, o que é o duplo efeito? Se só existe um tipo de tratamento que, segundo as probabilidades médicas, vai matar o bebê, é 99% de chance de matar o bebê. Se matar o bebê em si não é o objetivo, sei lá, dessa intervenção cirúrgica, desse tratamento medicamentoso, se o objetivo é salvar a mãe do bebê, porque se ela não for salva, o bebê morre, então o aborto é tolerado, porque ele não é buscado em si, em função da saúde da mãe, para que a partir da saúde da mãe, o bebê possa viver. Então não é assim que a Igreja Católica é imbecil, acéfala, porque colocam aí as coisas como se nós fôssemos sem coração, como se não tivéssemos a menor empatia por essas pessoas que sofrem. Então, são só os revolucionários, os santos. Uma igreja que tem quase 2000 anos de história, que está mudando a cara do mundo há muito tempo, que faz muito mais pela humanidade que qualquer revolução. Mostre para mim alguma revolução que tenha resolvido os problemas humanos. A única que falta é a revolução do amor no coração do homem. Essa resolve. Essa muda tudo. Essa transforma não só a vida da gente individualmente, mas a vida de toda uma sociedade. Basta olhar para Teresa de Calcutá. São, na última vez que eu perguntei, mais ou menos 5.000 religiosos espalhados pelo mundo. Em mais ou menos 700 conventos. Tirando as pessoas da sarjeta. Dando aos seres humanos uma morte digna. Madre Teresa dizia, não é possível que um ser humano morra abandonado ou como bicho. A maioria das vezes as pessoas que eles recolhem das ruas é para morrer. Mas ela queria que morressem no colo das mães freiras. Isso é lindo, isso ninguém está fazendo. Não tem nenhuma ONG fazendo isso. As ONGs que se gabam, a maioria, tudo interesse. Tudo propinoduto, veículos de corrupção. E tem gente aí iludida. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Preservar a natureza é bom. Agora o ecologismo, que coloca a natureza acima do homem, que vê mais valor num ovo de tartaruga do que num ovo de ser humano, isso é loucura. Preservemos as tartarugas e os seres humanos antes delas. Porque Deus fez as tartarugas, fez tudo para o homem. E não o contrário. Dom Henrique Soares da Costa. Um bispo santo que eu tive a oportunidade de conhecer. Desse tamanho, magrinho. Tipo um diácono batista. Assim. Só que bispo. E sem esses lindos olhos azuis. Então, eu tive o privilégio de participar de um retiro pregado por Dom Henrique. Não tinha o menor respeito humano, Dom Henrique. Quando eu tinha que mandar a gente calar a boca, porque nós estávamos no retiro, e alguns indisciplinadamente batendo papo, ele falava, com toda a educação do mundo. Façamos silêncio, estamos em retiro. Ele era o pregador. Pois bem, ele traz orientações para votação à luz do que a igreja ensina. E o que ele diz? Esses dias até circulou um videozinho dele, nesse momento em que o repórter perguntou que orientações a igreja daria. Ele disse, em primeiro lugar, que se vote em candidatos que respeitem as igrejas, os religiosos e também os ateus. Olha isso.
Porque o respeito é para todos. Agora, hoje nós estamos assistindo o quê? O respeito aos ateus, fazer com que se tirem as Bíblias das escolas, sendo que a maioria da população crê em Deus, a maioria da população no Brasil é cristã. Então não tem que só ter Bíblia, tem que ter o Corão, tem que ter Bhagavad Gita, tem que ter os livros das outras religiões. Agora a gente vai vendo cada vez mais os direitos das minorias prevalecendo. As minorias devem ter os seus direitos, sim. Claro. Todos os seres humanos têm que ter os seus direitos. Mas a gente vai vendo uma revolução nefasta, demoníaca acontecendo. Uma perseguição que agora é escancarada, antes era velada a nós cristãos. E aí, nós vemos um acovardamento da igreja. As pessoas não têm mais coragem de dizer que Jesus é o Senhor. Estão numa conversinha de boteco, tem gente defendendo o aborto, e ali se tem 3 ou 4, e vai ser 1 ou 2 contra 4, as pessoas se calam. Vergonha! Ah, eu não sei, aprenda. Para isso eu convido para vir aqui, a catequese. E hoje tem YouTube, ninguém tem desculpa. Eu só me lembro do Jô Soares, naquele programa que tinha um personagem que ficava, quando não tinha resposta. Hoje só tem católico, a maioria, fica assim. E aí eu tiro o chapéu. Para a piedade dos muçulmanos, como eles vão para o templo, a noção que eles têm de estarem na presença de Deus. E eu falei aqui, repito, quando dá a hora da oração, eles vão para o banheiro, e são toaletes próprios para isso, para lavar as mãos que vai pegar no Alcorão, assou o nariz, se limpam, porque vão entrar no templo, homens separados de mulheres, não tem mulher mal vestida, nem homem mal vestido em nenhum templo muçulmano, em uma mesquita. Os nossos irmãos evangélicos dão respostas sobre a sua fé, nossos irmãos espíritas e os católicos, olha como vem para a igreja. Então é hora de mudar. E eu falo aqui mais uma vez, indignado com os atos, mas cheio de amor pelas pessoas. E é o amor pelas pessoas que me faz denunciar. Porque todo profeta denuncia o erro e anuncia a verdade. Então esse foi o primeiro critério de Dom Henrique. O segundo, não se vote em candidatos ou partidos. Nós temos que olhar as duas coisas. Porque às vezes o candidato nem concorda, mas de alguma maneira será forçado. Então temos que tomar cuidado. Então, o que vai contra a nossa fé? Aborto, eutanásia, ideologia de gênero, erotização de crianças, liberação de drogas, invasão de terras produtivas. Né? Todo candidato tem que ser patriota. Ah, padre, se for por esses critérios, não tem candidato perfeito. Tudo bem. Não vai ter. Aí entra um outro critério. Se eu tenho 2 que tem as suas questões, eu tenho que voltar no menos ruim, mas levando em consideração isso que eu acabei de falar. Tá? Porque tem gente que racionaliza o voto. Eu estou interessado no meu trem da alegria. Ah, esse aqui é corrupto, mas esse aqui também é. E aí eu vou votar nesse aqui. Só que eu não estou olhando para a plataforma anticristã desse aqui, que esse aqui que é corrupto também, para dar um exemplo, tá? De modo genérico. Porque normalmente ficam 2 finalistas, né? Católicos não podem ser comunistas e não podem votar em partidos de orientação comunista. Antigamente, o comunismo era excomungado na igreja. Óbvio. Não tem comunismo que não seja ateu. Karl Marx já dizia que a religião é o ópio do povo. Engraçado, olha só, a coerência entre aspas. O comunismo procurava, na teoria, a justiça social, né? Comida no prato do pobre.
E isso em si é uma coisa boa. Agora, para implantar a revolução, o que foi feito? Milhões de seres humanos foram dizimados. E isso vocês não ouviram nos bancos escolares. Ouviram que a Igreja Católica matou milhões na Inquisição. Vamos aos fatos. Eu tenho aqui no meu celular dados interessantes. De 29 a 31/10/1998, na Congregação do Santo Ofício em Roma, foi realizado o Simpósio Internacional sobre a Inquisição. Participaram 30 historiadores de diversas nacionalidades e profissões de fé. Na ocasião, todas as atas dos processos analisados constam no livro L. Inquisitione, 783 páginas. Aliás, perdão, L. Inquisitione não é L'Inquisizione, porque o L saiu na outra, que quer dizer a Inquisição em italiano. Autor Agostinho Barromeu, professor da Universidade La Sapienza de Roma. Quem quiser, confira. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, para não ter mimimi. E aqui vem um resuminho dos dados do livro. A Inquisição Espanhola, de 1540 a 1700, constou de 44.674 juízos. Então, nós não temos 100 mil aqui, para falarem de milhões, né, de pessoas. Condenados à morte, 804. Eu estou falando da pior Inquisição, a maior de todas, que foi a espanhola. Dos 125 mil processos de sua história, condenou 59 bruxas. Na Itália, 36 e em Portugal, 4. Desses, 930 sentenças foram 139 absolvições, 132 penitências canônicas, 152 obrigações de peregrinação, 307 prisões e 42 entregas ao braço secular. Ninguém sabe que os princípios sagrados do direito da ampla defesa e do contraditório nasceram com a Inquisição. Porque nós temos que entender a Inquisição segundo a mentalidade medieval. Para o homem medieval, Deus era tudo. E o que de pior poderia acontecer? É o que diz a palavra. Não tem mais o que pode matar o corpo, senão o que pode matar a alma. O que pode matar a alma? Uma heresia. Então os hereges eram linchados pelo povo. Aí vem a igreja e fala, não, calma. Meu filho, você está sendo acusado de qual heresia? Por quem? Por ela? Minha irmã, cadê as provas? Então começa inquérito, processo, promotoria, advogado de defesa. E os princípios da ampla defesa, do contraditório. E não era a igreja que matava, era o Estado, ela entregava ao Estado. Houve erros, houve pecados, como até hoje tem erros e pecados, não da igreja em si, enquanto instituição, mas de homens e mulheres pertencentes à igreja. Então, a gente precisa distinguir bem. Agora, um dado interessante aqui é o seguinte. Que pena. Tá aqui. Sabem quantas pessoas foram assassinadas nas revoluções comunistas? 104 milhões. Hitler matou 6 milhões. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Vejam que a Revolução Francesa matou muito mais do que a Inquisição. Inclusive, não era a Revolução da Igualdade, Fraternidade e Liberdade. Por que o clero na França foi perseguido? Existe uma obra de um francês chamado Poulain, O Diálogo das Carmelitas. Ponha na internet a história verídica de um convento de freiras carmelitas que foram assassinadas todas pelo pecado de serem freiras católicas. Agora a gente começa a conversar. E aí, muitas pessoas não sabem
que no mundo existe um movimento ideológico que vem de um comunista italiano chamado Antonio Gramsci. Gramsci teve uma ideia genial para implantar o comunismo. Ele discorda de Marx, dizendo: nós não vamos implantar o comunismo com as armas, nós vamos implantar de outra maneira. Tomemos de assalto a classe dos professores, façamos a revolução de cima para baixo, através da cultura. E assim, eles trataram de dominar as universidades. Vejam, olhem para as nossas universidades federais. É uma vergonha. Nós vemos plantação de maconha. Né? Eu já sofri bullying aqui, circulando de batina. Né? Então, esses que querem respeito, não respeitam. Né? Então, vamos tomar as universidades, vamos tomar as escolas, vamos tomar o jornalismo, vamos tomar a pintura, a escultura, a música. E assim a gente faz a cabeça de um povo. E aí olhamos para o mundo. Eu pergunto, isso tudo que eu falei aqui está acontecendo no mundo ou não está? É só no Brasil? Não. Está havendo alguma coisa orquestrada em nível internacional? Está. Quer entender um pouco mais do assunto? Vem a catequese aqui. Nós temos uma palestra sobre engenharia social, que é um plano da Unesco. Esse padre deve ser louco. Teoria conspiratória. A ONU é do bem, a Unesco é do bem. Será? Vai lá e lê os documentos. Está tudo na internet. A internet é maravilhosa, porque quem duvidar, vai lá e vê. Nosso palestrante aqui sobre esse assunto, Giovanni, mostra na sua palestra a documentação toda. E por isso que a gente está vendo isso em nível internacional. E aí, bem-vindos ao Apocalipse. Bem-vindos a algo que as pessoas não sabem que está acontecendo paralelamente à história do mundo. Essa história de todas essas revoluções, né, acontece à luz de outra história, que é a história teológica da humanidade. Uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades e principados do mal, que começou no Éden e só vai terminar no fim do mundo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. Isso é palavra minha? Não, é de Jesus. Então por isso que nós estamos assistindo a todos esses horrores. Mas fiquem tranquilos, porque com relação à igreja, nós temos visto ao longo da história os principais hereges saindo dela. Hoje está cheio de herege dentro da igreja. Padre, bispo, em todas as camadas nós vemos heresias, as mais abjetas, pecados, tudo. Mas a igreja enfrenta ali, ó, tudo e segue firme ao longo dos séculos. O protestantismo está todo se esfacelando, cada hora um se acha melhor do que o pastor, abre uma igreja diferente. A igreja católica não, o que vai apodrecendo vai caindo pelo caminho. Hollywood tenta acabar com a igreja lá com o filme Spotlight, em que pese está baseado em fatos verídicos, porém aquela velha história, como é que o Papa em Roma vai saber o que está fazendo um padre no interior de Pernambuco? A igreja é muito grande. Então, são dados importantes que nós precisamos ter em conta. Por quê? Porque o mundo trabalha para tornar a Igreja Católica uma instituição odiada e odiosa. E o que eu estou mostrando aqui, veja, não quero defender o indefensável. Né? O padre pedófilo ele tem que ser punido com os rigores da justiça civil, mas a igreja vai olhar para ele como um infeliz. E se ele se arrepender, a igreja vai dar absolvição, como dá para qualquer pecador, como pode dar para um comunista, para um corrupto, qualquer um. Porque o papel da igreja é a restauração do homem. É a santificação do homem, para que ele caminhe para o céu. Então, quando a igreja tira um padre
que está passando por qualquer situação e coloca num mosteiro em outro lugar, não é porque esteja querendo acobertar, não. O processo civil está correndo. Ela está tentando recuperar esse pobre infeliz, evitar que o povo linche. Porque às vezes o povo faz essas coisas. Só que isso não contam para ninguém. E aí as pessoas vão sendo engabeladas pela mídia com suas narrativas. Né? Então, meus irmãos, olhos abertos. O comunismo perseguiu os cristãos e os matou. E não só os cristãos, qualquer religioso, budista, Seishonoye, todos foram perseguidos e mortos. Tiveram que ir para as catacumbas. Eu estive na Ucrânia e conversei com um bispo que contou as atrocidades. Quem acha que comunismo quer justiça social, dê uma voltinha pelos países da ex-cortina de ferro. Eu conheci todos. Vamos fazer assim? Quem duvidar, eu tenho vários telefones. Eu tenho telefone de venezuelanos, eu tenho telefone de cubanos, eu tenho telefone do nosso guia quando eu fui à Romênia, eu tenho telefone da nossa guia de São Petersburgo. São Petersburgo tem que falar inglês, o da Romênia tem que falar espanhol, quem quiser falar. Agora os outros estão aqui no Brasil, refugiados. Tá? Converse, você que está duvidando, está achando que é caô, que não é bem assim. O pobre do Dorim, a família criava porco, eles davam a carne para o Estado e tomavam sopa de unha de porco. A revolução que queria resolver os problemas humanos, comida no prato pobre, justiça social. Como? Ah, tinha sempre uma elite fumando charuto, tomando champanhe Dom Perignon, viajando de primeira classe, um bando de otário lá embaixo. Não sejamos inocentes, vamos estudar. Porque o povo ignorante paga pela sua ignorância. Eu, nos meus tempos de ignorância religiosa, paguei. Paguei com o quê? Você vai para o pecado. E por isso eu sempre digo, tarde te amei. Porque é tão bom se converter, mudar de vida. Esses países foram falidos. E vejam, nós somos chamados todos à santidade. E por isso, os nossos critérios não podem ser outros. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.